Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora partir para o nosso estudo aí semanal que a gente faz todo domingo para a gente falar não só da B3, mas também do Forex. E eu queria já começar pedindo aquele like, que eu sei que vocês ajudam demais, e contando algumas novidades que a gente vai trazer a partir da próxima semana. Vocês já estão vendo que esse vídeo já está sendo gravado, não está sendo ao vivo. E a partir da semana que vem a gente vai ter umas outras mudanças aí que eu acho que vai ficar muito legal para vocês no final de semana, tá? Que eu acho que é muito mais válido. E quais serão essas mudanças? Primeiro, nós não vamos mais fazer o estudo ao vivo, tá? Primeiro, porque a galera que tem assistido ao vivo é pequena audiência. E eu acho que tem um outro fator, esse horário do fim de noite do domingo, muitas pessoas estão aí com as suas famílias, tem gente que vai na igreja, tem gente que vai passear de domingo, a gente está voltando do passeio do fim de semana, e isso acaba impactando. Além do que, a gente sabe que domingo à noite todos os canais estão fazendo tudo que é live, tudo que é estudo. Então isso acaba aqui poluindo e deixando muita coisa ao mesmo tempo. Então qual que vai ser a mudança que a gente vai ter? Vão ser duas. A primeira no estudo de domingo. A partir da semana que vem ele vai começar a ir ao ar às 2 horas da tarde do domingo. Ou seja, quem almoça e depois de tarde vai querer dar uma estudada, já vai poder conferir a partir das 14 horas o estudo já gravado, com todos os pares, a B3, tudo para poder assistir com muita calma durante o domingo à tarde e se preparar com tranquilidade para segunda-feira. Eu acho que isso ajuda demais, dando mais tempo para vocês poderem assistir os vídeos e não ficando para a correria do domingo à noite. E uma outra novidade que eu quero trazer para vocês é em relação aos nossos estudos diários, todos os dias. O pessoal vem me pedindo muito e, atendendo a pedidos, a gente vai começar a fazer durante a semana o estudo do índice do dólar e mais 2 ativos do Forex. Então todo dia nós vamos falar de 4 ativos, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar no nosso grupo do Telegram uma enquete com os principais pares para que vocês possam votar. Então quem está no grupo do Telegram, depois que acabar esse vídeo, vai lançar a enquete. E essa enquete ela vai ficar ao ar até amanhã no final do dia, até amanhã às 18 horas. E aí amanhã no estudo de amanhã a gente já começa com o nosso estudo falando da B3 e de 2 pares do Forex, os 2 pares selecionados por vocês, tá? Então, depois que assistir esse vídeo ali, já vão lá para o Telegram, comecem a votar, quem tem interesse em Forex, conhecer um pouco mais, para que vocês possam aí escolher os pares que vão para o nosso estudo, beleza? Tenho certeza que cada vez mais a gente busca melhorar, e tudo que a gente faz aqui é em cima do que vocês pedem. Então vocês pedem para fazer as coisas, a gente faz. O estudo ao vivo não está tendo muito, a visualização dele é a mesma, só que acontece depois, né? O ao vivo tem sido pouco, tem dado poucas pessoas acompanhando ao vivo. E é uma coisa que o ao vivo gravado não muda nada. Então eu prefiro deixar ele gravado, disponibilizar ele mais cedo para que vocês possam ter mais tempo para estudar. Inclusive, isso eu tenho certeza que vai ajudar a vocês poderem fazer os seus preparativos com mais calma. Beleza, turma? Espero que vocês gostem dessas novidades aí e para que a gente possa estar cada vez melhorando mais o nosso canal com os conteúdos para vocês, ok? Então bora falar lá do gráfico, que é o que interessa. O que a gente vai ter aqui para a próxima semana, começando com o índice. Vamos dar uma revisada, né? Vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora para a gente entender o que é que está acontecendo, tá? O que está acontecendo no índice aqui, né? O índice ele estava no movimento de alta, tá?
tá vindo no movimento de alta. E aí ele começou a entrar nesse movimento aqui dessa consolidação. Aí ele rompeu esse topo, fez um sweep aqui nesse outro topo e começou a voltar de novo, né? E agora ele ainda está no movimento de queda, tá? Certo? Então, quando a gente olha para o nosso índice aqui, vocês podem perceber que é um pullback daquele movimento de alta, mas ele ainda está em movimento de queda, né? Porque ele ainda tá perdendo fundos e não consegue romper topo, né? Podem perceber que é bem claro aqui o que está acontecendo, tá? Ele não consegue, ele não tem força para renovar nenhum topo. Já está toda essa descida aqui, ó, sem conseguir renovar topo, e por isso a gente tem muito claro que nós estamos em uma tendência de baixa, ou pelo menos num pullback, né, de um time frame maior, que é esse aqui, onde a gente tem aqui, quando a gente usa a nossa Fibo, vocês percebem, deixa eu só inverter ela aqui. Vocês percebem que esse range aqui, ó, né, que é o último range, vamos até colocar esse aqui, nós temos alvos até lá para baixo, né? Então, quais são os principais pontos que a gente tem aqui, ó? Quando a gente traz para o gráfico de 60 minutos, a gente percebe que aqui embaixo nós temos alvos bem interessantes, inclusive com grandes gaps aqui que ficaram para trás, e que com certeza esse preço vai buscar esses intervalos, tá? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu só botar aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, nós temos aqui, ó, a gente olha aqui o gráfico de 4 horas, né? Que é esse carinha aqui. A gente já percebe que aqui atrás nós temos um movimento brusco, né? Onde no gráfico de 1 hora ele acabou deixando, né, movimento aqui, ele acabou deixando um gap aqui nessa abertura de mercado. Então a gente tem aqui esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó, que o preço ele não conseguiu perder a mínima. Então nós temos esse movimento aqui, tá? Tem esse gap para ser fechado e depois a gente tem aqui para baixo também alvos, tá? Então, o que a gente vai deixar marcado? Primeiro, a gente vai começar a marcar a extremidade, que é esse carinha aqui, que é o nosso cara do gráfico de 1 hora, que a gente começa por ele deixar o alvo marcado, tá? O OBCH1 não é porque vai chegar aqui e vocês vão pensar em compra, tá? Isso aqui, lembrem-se, order block também é alvo, tá? Ele também é alvo, que a gente vai tirar esses aqui que já foram mitigados, tá? Então a gente tem esse order block de 1 hora lá embaixo. Aqui na frente a gente tem o gap, tá? Tem esse gap aqui dos 60 minutos, que é essa região toda aqui, ó. Tá? E nisso vocês têm que ter atenção, tá? Tem que prestar bastante atenção nessa região aqui, porque é o preço que ele pode fazer um sweep para depois o preço dar uma retraída. Inclusive, percebam, ele está bem na região dos 50% do movimento macro, ou seja, é uma retração de 50% desse movimento de alta. Então, é um movimento que precisamos ter atenção, tá? Então, tudo isso vocês precisam entender. Vou deixar marcado aqui os 60 minutos, eu sempre deixo um pouquinho aqui para frente, tá? A gente tem esse order block aqui do 15, que é onde o preço está chegando, que a gente vai ainda continuar com ele, né? Porque afinal de contas o preço ainda não foi mitigado, o preço chegou ali, ó. Preço, isso aqui é um candle de extremidade, né? Então, na verdade, esse order block aqui é dos 5 minutos. Deixa eu só confirmar aqui. Eu tenho aqui ele, isso aí, ó.
É esse cara aqui dos 5 minutos. Tá? O laranjinha aqui que teve o volume. Então só vamos corrigir aqui como sendo dos 5 minutos, que aí é o mais escuro, o verde mais escuro, para vocês não misturarem as bolas, tá? Aí o que a gente tem aqui na parte de cima? Eu estava observando aqui e nós temos um movimento onde, entrando já para a nossa leitura do pregão, que a gente tem essa expectativa agora, né? O preço ele está perdendo, segue no movimento de queda, né? Vocês percebam aqui que ele quebrou a estrutura, aqui ele quebrou outra estrutura, então ele segue fazendo um movimento de queda. E se ele está fazendo um movimento de queda e teve esse movimento de mitigação aqui sexta-feira, a gente tem dois pontos interessantes aqui que a gente tem que estar atento. O primeiro é esse imbalance aqui do 15, tá? O primeiro é esse imbalance aqui do 15 minutos. E a gente tem que estar atento. Ué, Emerson, mas esse movimento aqui, não. Agora nós estamos falando do quê? Nós estamos falando desse cara aqui, tá? Por que nós estamos falando desse cara? Porque é o nosso range que a gente vai acompanhar no pregão de amanhã. Afinal de contas, o preço renovou a estrutura no fundo, né? Ele veio, subiu, renovou a estrutura, nos valida uma nova região para a gente estar buscando por operações. Então, essa é a região que a gente está esperando para possíveis entradas. Para que a gente possa pensar em compra, o correto agora ele teria que quebrar essa estrutura aqui, que aí ele estaria fazendo choque, para depois voltar e nos dar uma compra. Tá? Então, a gente está olhando para baixo no atual momento, na atual circunstância do negócio. E quando a gente olha aqui, o que a gente tem? Nós temos esse imbalance aqui, tá? Que ele está próximo dos 50% e por isso vocês precisam ter atenção. E depois a gente tem esse cara aqui, tá? Esse order block aqui dos 5 minutos, que é o order block validado dentro da Golden Zone, ok? Esse carinha aqui seria o melhor ponto de venda que a gente tem numa possível abertura do preço subindo até essa região para dar continuidade, né? E vocês têm que saber o seguinte, aqui ó, no movimento menor nós tivemos quebra de estrutura, tá? Então se esse preço abrir vindo aqui para baixo, pode ser que ele dê uma compra de pullback, ou seja, uma falha aqui para ele subir até essas regiões e depois continuar, né? Ele pegar impulso para depois continuar descendo. Então, tudo isso vocês têm que estar atentos e prestar atenção. Claro, dependendo, tudo isso a gente tem que levar em consideração a abertura do preço amanhã, tá? Por isso que a gente tem que acompanhar mais de perto o que está acontecendo para ter uma melhor tomada de decisão. Tá? Mas aqui, nesse range operacional, o que a gente tem aqui de movimentação para o pregão de amanhã é isso, tá? Fora isso aqui, depois a gente continua com aquelas regiões lá de cima marcadas, né? Porque se por um acaso o preço perder esse topo, ganhar esse topo aqui e voltar, esse order block aqui é um possível alvo de uma compra. Então, por isso que a gente trabalha com essas duas movimentações, tá? Então a gente tem o order block do lado de cima e nós temos também o order block do lado de baixo, para que vocês possam aí ter a noção, né, da onde o preço está e o que ele está fazendo, tá? Mas tudo sempre baseado nesse último range, ok? Cuidado também com o sweep aqui, tá? Desse preço poder simplesmente fazer um sweep aqui em cima, tá? Porque nós temos aqui uma região muito brigada, onde deixou uma zona aqui importante, tá? Não é uma zona de alto volume, mas é uma região que foi rejeitada muitas vezes. Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, essa região aqui, ela foi muito
muito trabalhada, ou seja, tem uma briga de preço muito grande nessa região. Então fiquem atentos a isso. E aí os alvos lá para baixo estão aqui, tá? A gente já tem os alvos aí desenhados para o lado de baixo do nosso gráfico, beleza? Então, basicamente a movimentação que a gente tem, e essas aqui de cima, deixa eu até tirar, vou deixar esse aqui, porque às vezes eu falo assim, ó, eu vou tirar a movimentação, eu tiro no dia seguinte o preço anda 3.000 pontos para aquele lado, então eu vou só esticar aqui para a gente deixar marcado, né? Aí dependendo da movimentação de amanhã, a gente renova, marca, tira e vê o que faz com essas movimentações aí, ok? Então, para o nosso mini índice, é isso que a gente tem para observar para o pregão de amanhã, beleza? Então, bora falar do dólar, doleta. O que a gente tem aqui no dólar, no gráfico de 1 hora? Vamos lá. O dólar, ele tá, reparem, ele continua o movimento de baixa, tá? No macro, né? Ele tá fazendo a estrutura rompendo. Agora, o que a gente tem aqui nessa região? Ó, percebam que ele fez um movimento, falhou e fez o choque. Tá? Então aqui a gente está chegando numa região que ele está uma possível venda, né? Uma região vendedora, região de oferta deste movimento, né? Região de oferta deste movimento, ou seja, nós estamos no atual circunstância em um momento muito forte de venda. Tá? Então, isso nos valida operações vendedoras e faz com que a gente tenha cautela em operações compradoras, certo? Então, muito cuidado vocês precisam ter em relação a isso. Aqui a gente tem o que? Nós temos essa região aqui de topo, que a gente pega o gráfico dos 5 minutos. Quando a gente pega o gráfico aqui dos 5 minutos, nós temos aqui o order block dos 5 minutos, tá? Validado. Temos aqui essas outras regiões. Deixa eu só corrigir essas marcações aqui. Eu vou tirar essa aqui do meio. Eu vou deixar essa aqui da extremidade, porque são as duas mais importantes que a gente tem, tá? E depois a gente tem a outra extremidade lá, que é um possível sweep. Essa terceira onda aqui, terceira marcação aqui, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Mas percebam que o range que a gente está trabalhando, que é esse cara aqui, tá? Nós estamos em uma região de demanda, de oferta. Porém, o preço está subindo. Para que ele possa dar uma venda, ele precisa nos confirmar, tá? Muito cuidado com isso, porque vocês sabem, o dólar ele é bem traiçoeiro, e ele às vezes ele faz essas pegadinhas aí para confundir a galera. O que a gente tem aqui? Ó? Aqui na extremidade a gente segue com aquela marcação de extremidade, aqui nesse candle que tinha, tá? A gente pode até deixar ele como candle de 5. E aqui, essa região foi toda feita, esse sweep. A gente tem no gráfico de 15, nos 5 minutos, a gente tem essa região aqui, tá? Que é uma nova região que foi deixada como uma região compradora. Então, caso o preço venha trabalhar aqui para baixo, né? A atenção que vocês precisam ter é nessa zona aqui, ó. Mesmo porque aqui, percebam, lembra que eu falo para vocês prestarem atenção, ó, é a defesa desse candle vermelho aqui, que foi o candle da notícia. Então, atenção aos 50% dele, tá? Tomem cuidado com isso. Eu sempre falo para vocês, prestem atenção nas defesas de volume, que é onde os institucionais estão defendendo posição, que você se baseando por ele, tá? Você já sabe onde é o teu ponto de defesa e que se o preço passar daqui,
eles não têm mais interesse em defender a região e com isso o preço vai realmente passar para o lado contrário. Tá? Então muita atenção em relação a isso. Mas o que a gente tem de cenário no dólar, isso aqui está até difícil da gente traçar alguma coisa por conta dessa movimentação que ele fez aqui. Ó. Ele teria que quebrar uma estrutura bem direitinho para poder dar uma venda. Caso contrário, ele vai seguir fazendo essa mitigação para o lado de cima. Ok? Então, esses são os possíveis desenhos aí que a gente tem. Vocês têm que tomar atenção no dólar, tá? Na parte de cima lá, naqueles order blocks, como venda. Tomar cuidado com possível sweep nesse topo aqui, tá? Mas, enquanto ele está abaixo dessa região aqui, nós estamos ainda buscando por operações vendedoras, ok? Bora falar do nosso euro-dólar agora, no gráfico de 1 hora. Lembrando, pessoal, o nosso estudo semanal, tá? Eu tô fazendo as marcações no euro em cima do gráfico de 1 hora, porém, durante a semana a gente vai estar analisando um pouco mais aí os gráficos de 15 minutos, tá? Que é para dar possíveis oportunidades aí para vocês no decorrer do pregão, tá? Então, fiquem atentos a isso. Euro, o que a gente tem aqui, ó? O euro, ele está no movimento de alta. Aqui, ele chegou nessa região aqui, onde ele deu... Aqui, ó, deixa eu só... Nessa zona aqui, desse order block aqui, ó, tá? Nesse carinha aqui, que ele deu a entrada aqui. Agora, ele confirmou o choque aqui. Vamos lá. Ele fez a confirmação desse choque. Capturou liquidez aqui com a notícia, tá? E está voltando nessa região. Então, aqui a gente está num ponto extremamente comprador do euro USD. O que vocês têm que estarem atentos aqui, ó? Vamos lá. Aqui, ó, vou botar aqui no 30 minutos para a gente ver o que a gente tem. Ó, dentro aqui eu tenho esse order block que não é H4, tá? Esse aqui é H1. E depois eu tenho essa movimentação aqui, ó, que ficou. Esse carinha aqui, tá? Então, a atenção que vocês têm que ter na abertura do mercado hoje é aqui nessa região. Como, Emerson? Assim, ó, 5 minutos. Prestem atenção no que o preço está fazendo, ok? Temos aqui um possível choque, né? Por que um possível choque? Porque esse movimento aqui foi o que gerou o fundo. Então, qual que é a expectativa agora? Está acompanhando para ver uma possível quebra de estrutura. Se ele abrir quebrando essa estrutura, o ideal é que ele perca essa aqui também, tá? Mas quebrando essa aqui, ele já valida uma possível volta para uma compra nessa região, mirando a parte de cima, né? Primeiro alvo aqui, mas como alvo principal, esse movimento aqui, ó, esse 50% desse imbalance aqui, que é o nosso candle de... Desculpa, pessoal, é o candle de notícia. Então, aqui nós temos essa região como sendo vendedora, tá? É um order block do 15, que é esse aqui, tá? E nós temos essa região de imbalance aqui, que aí eu vou deixar marcado assim, ó, para vocês. Deixa eu só... Que eu vou deixar marcado aqui, que vocês podem prestar atenção, que aqui nós temos uns 50% dela aqui que você pode ter como alvo, tá? Agora é o seguinte, essa compra ela só é validada caso pelo menos perca isso aqui. Então o preço tem que fazer isso aqui para depois ir buscar os níveis lá de cima. Enquanto ele estiver abaixo aqui,
Se ele renovar fundo, passa a ser outro choque, ok? O que vocês têm que prestar atenção? Sweep, tá vendo? Deixou um fundo duplo. Fazer isso aqui, ok? Então, muita atenção e cuidado. Mas, lembre-se, aqui é uma região compradora e bem importante do euro USD, tá? Para buscar operações aí mais rápidas, né? No movimento. Porque, ó, percebam, ele está numa retração, numa Golden Zone, ok? Então, está validando o movimento, já que ele quebrou a estrutura aqui, ó. Quando a gente tira o zoom no gráfico de 4 horas, a gente percebe bem direitinho, né? O choque aqui já deu uma entrada e já deu um trade top. Tá voltando aqui para dar possivelmente um outro trade, ok? E aí é a tomada de decisão que vocês precisam estar atentos aí para fazer, beleza? Bora falar do SDJPY. O SDJPY, vamos olhar aqui no H4. Ó. Lembra quando a gente tinha falado das compras aqui embaixo? Ó? Tá? Ele nem voltou para dar compra. Quem pegou essa daqui, ó, pegou. Quem não pegou ficou chupando no dedo. O que a gente tem aqui agora? Um movimento que ele chegou no topo. Certo? Vamos lá. Nós temos um topo aqui. Quando a gente está numa região dessa, agora qual que é o nosso próximo, qual que é a nossa próxima visão que a gente tem que ter do negócio? Esperar o que ele vai acontecer. A gente não compra rompimento, né? E ele vem renovando estruturas, o SDJPY. Então agora vocês precisam ter atenção quanto a isso. O movimento atual que a gente tem que estar atento é esse cara aqui. Esse range que vem sendo trabalhado. Lembrando, isso aqui ainda não é um topo, tá? Porque o preço ainda está trabalhando nessa região. Mas, se ele perder, se por um acaso o dólar ien perdeu esse movimento aqui na abertura hoje, fizer um choque, você pode ter uma operação até aqui, tá? Mas o que eu sempre falo? Dólar e ien, eu aconselho sempre você estar olhando mais para o lado comprador, porque a disparidade entre eles é muito grande e vocês percebam que sempre para o lado da compra ele funciona melhor, tá? Então, ele sempre tem as quedas mais, ó, as quedas elas são mais brigadas, né? Porém, quando ele pega para subir, ele vai de uma vez, né? Percebam aqui, ó, o dólar ien para o lado de cima ele é muito muito forte quando ele está direcionado. Então, essa é a observação que vocês precisam ter. Eu ficaria atento por uma possível compra nessa região aqui, tá? Nessa região aqui desse order block do gráfico de 1 hora, ok? Primeiro, ele está abaixo desse sweep aqui, ó, tem esse fundo duplo, abaixo região de 50%, então tem muitos fatores ali que validam isso. Porém, ele ainda é um movimento caro, que ele está muito perto de 50%, então prestem atenção a isso, ok? Lembre-se, quanto mais baixo chegar o dólar ien, melhor é para comprar, ok? Porque é uma moeda que funciona muito bem do lado comprador e eu teria muita cautela em operar vendido no dólar ien, porque quando ele anda contra, quando ele estopa, né, não podemos deixar de pensar, né, turma? A gente está falando do dólar contra o ien japonês, então a diferença de forças entre essas moedas ela é muito grande, tá? Então prestem atenção nisso, ok? Bora falar agora do GBP-USD. GBP-USD ele está consolidado aqui, tá? A gente continua com essa região marcada aqui em cima. Ó. Esse order block aqui do H1, que ele já foi inclusive mitigado. A gente tem aqui o ultrazona, que é esse cara aqui.
E é um possível movimento, tá? É esse cara aqui, eu vou até deixar ele para trás, porque como ele já mitigou, eu vou deixar aqui só como um ponto de atenção. Esse aqui também já mitigou. E aqui nós temos esse outro cara aqui agora, que é onde o preço chegou. Vamos tchau. Ó. O preço chegou, lembra? Mesma questão do Euro USD. Nós tínhamos um fundo duplo, liquidez, o preço veio, trabalhou essa liquidez e está numa região consolidada. Quando a gente olha isso aqui, né? O que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Gráfico, movimento de alta. Vocês percebam? Tá muito claro isso, né? Que o gráfico, o ativo está numa alta e ele veio da compra no order block aqui de baixo. O que a gente vai olhar aqui agora? Ó, está querendo dar uma possível entrada. O que precisa fazer para dar entrada nesse ativo? Ele precisa ganhar esse aqui, ok? Percebam, ó, ele já fez aqui, ó, quem quis arriscar uma entrada, ele já poderia ter feito, tá? Ele fez essa queda aqui, quebrou esse movimento, né? Fez um sweep aqui nessa região, está segurando aqui. Para agora pensar numa compra, você pode até pensar aqui, ó. Pega os 5 minutos, né? Aguarda uma quebra de estrutura, né? Cuidado, ok? Ideal é que ele perca essa região. Opa! O ideal é que ele perca essa região e volte, tá? Porque enquanto ele estiver aqui, ele ainda está consolidado nessa região, nessa descida, certo? Então ele tem que virar o preço. Por isso vocês precisam ter cuidado quando o preço está consolidado assim, tá? Muita atenção aí no que vocês estão pretendendo fazer nesse sentido. E percebam uma coisa, olha hoje, aqui nos 5 minutos, né? Aqui é os spreads, né? Compra e venda, então, e tomem cuidado com isso, tá? Porque ele tá com o spread bem alto, então tá percebendo aqui, ó, a linhazinha onde o preço tá, o vermelho e o azul, tá? Então, muito cuidado em relação a isso, porque o spreadzinho dele tá bem alto, então cuidado aí com esse ativo hoje, ok? O DUSD, bora falar aqui dessa bagacinha aqui, ó, que tá querendo deixar o canto aqui, deu uma bela de uma venda aqui. Confesso a vocês, eu não acompanho muito esse ativo, eu faço estudo mais para o pessoal que gosta e não tem horário disponível para operar, né? Na B3, então é um ativo que dá para você ter um horário flexível, né? E ele tem uma liquidez boa até, tá? Então, por isso que eu faço esses estudos aqui. Aqui a gente tem a região aqui do fundo, que ele está chegando, tá? Região de extremidade, essa daqui. Muita atenção com essa zona aqui, que tem esse candle institucional aqui. Aqui, candle institucional não falha, tá, turma? Tenham sempre muita atenção. Eu vou até deixar ele marcado aqui para que vocês possam acompanhar o desfecho disso aqui, tá? Eu vou deixar os dois aqui marcados para vocês entenderem a movimentação aí. Muito cuidado em relação a aqui ele poder fazer sweep, tá? Ele fez esse sweep aqui, pegou a liquidez, então pode acontecer dele pegar a liquidez aqui para voltar a subir, ok? A gente está numa extremidade, está numa região de fundo, então tem que se tomar cuidado em relação a isso.
E é o quê? Isso aqui que vocês têm que prestar atenção. Quando a gente tira o zoom, vocês percebam que ele está fazendo o tal do megaphone. Então, cuidado, tá, turma? Cuidado com essa expansão que está acontecendo no preço. Então, e é uma moeda também que eu só iria em último caso, então não daria tanta atenção a ela em relação a isso. Mas ela está numa zona extremamente compradora e vocês precisam se atentar a isso, beleza? Deixa eu só tirar aqui diminuir um pouco o range aqui desse desenho, senão ele fica muito longo. Nós estamos falando em gráfico de 1 hora, né? Então, isso é a mesma coisa, tá? Enxergar uma quebra de estrutura aqui nesse range. E a quebra de estrutura está aqui, tá? Ou aqui. Se ele quebrar esse range aqui, possivelmente pode dar uma compra até aqui. Um primeiro movimento aí mais curto. Beleza? Então, AUD-USD é isso aí que a gente tem. Próxima da fila, o XAU-USD. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O XAU-USD tá indo embora, batendo o alvo. Estão vendo? Ó, ele tá só aqui, ó, só renovando estrutura, virado para baixo, ok? O que a gente tem de atenção aqui agora? Esse carinha aqui. Aqui é o ponto crucial para a gente estar atento. E depois aqui embaixo. Os dois pontos importantíssimos do XAU, tá? Primeiro, como sendo pontos de alvo. Deixa eu só botar aqui a cor certa, né? Tá? Para a gente estar acompanhando. Ó. No primeiro ele já tocou, e aí tem o segundo alvo ali embaixo. Então, muito cuidado com movimentações. O ouro, turma, ele é muito em relação a isso, tá? Essas movimentações bruscas que ele faz aqui, vocês têm que perceber uma coisa. Ele faz muito sweep, ó. Estão vendo como que acontece, ó? Sempre. Ele faz muita... O ouro, ele é campeão em dar violinada, tá? Então, é uma atenção que vocês precisam ter para não colocar ordem, não ficar bobeando, tá? Não tá tomando risco à toa. Aqui agora, ó, ele está num fundo e ele não perdeu essa estrutura, tá? Aqui não dá para a gente vender e também não dá para comprar, porque ele está fazendo esse movimento aqui. O ideal é que tenha-se alguma visão compradora nessa região de baixo ou aqui na outra região mais lá embaixo, tá? E aí a forma é aquelas duas, né? Ou operação de risco, ou você aguarda por uma confirmação no time frame menor. A questão do ouro no time frame menor é isso aqui. Quando ele pega para andar, são esses candles, essas violinadas. E às vezes você pode ficar de fora ou ser estopado de bobeira, né? Em algum time frame mais curto. Beleza? Então, assim, cuidado com essas movimentações de ouro. Mas agora, eu acompanharia ele pelo gráfico de 1 hora e esperaria ver ele tomar uma decisão, né? Deixa eu só alinhar aqui. Aguardaria por alguma coisa perdendo esse fundo aqui ou só aqui em cima. O ideal é que ele perdesse o fundo e aí pudesse dar uma compra de sweep, né? Porque o ouro tem uma coisa de bom. Se ele dá aquela esticada aqui para baixo, só na volta aqui você já bota um dinheiro no bolso, né? Só de pegar uma compra, né, nesse movimento de retração aqui dessa perna, você já bota uma bela graninha no bolso no ouro, tá? Então, isso aí que eu precisaria. Mas primeiro ele precisa romper o fundo para pensar em compra. Caso contrário, não tem o que fazer aí, tá? Você não vai vender rompimento e nem comprar aí antes dele quebrar uma estrutura. Para dar compra aqui, ele tem que voltar e quebrar essa aqui, pelo menos. Aí sim você pode pensar num movimento parecido com esse, mesmo assim ainda correndo o risco de sofrer um sweep e ele vir aqui para baixo.
tá? Muita atenção nesse range aqui do ouro, beleza? E para finalizar, bora falar da Bitcoin. Bitcoin deu mais uns movimentos aí malucos, né? A gente tinha marcado essa região. Ela foi fazer o sweep aqui nesse cara. Ó. Olha como ela respeita muito, tá? Respeita muito. Tem esse sweep aqui. Então, assim, ó, percebam uma coisa, ó. Tem esse fundo e esse fundo. Isso aqui é o sweep. Depois ele veio e fez essa movimentação aqui. Então, com isso, o movimento que a gente tem que esperar é esse cara aqui, tá? Perdendo esse fundo aqui, ele vai embora, porque não tem mais pegar liquidez aqui para subir. A liquidez ele pegou aqui, depois ele deixou essa zona aqui, veio aqui, capturou ela de novo e foi embora. Agora é um pullback para uma possível continuidade, ok? Olha só, no gráfico longo, vamos dar uma olhadinha aqui no diário, qual que é a situação. Olha lá, ó, tá? No gráfico longo, ele tá, estão vendo? Ele está numa possível retomada e fazendo estruturas, ó, fez o choque, boss, tá quebrando estrutura. Então a gente ainda está nesse movimento aqui. Então o movimento é esperar voltar para comprar, tá? Não esqueçam nunca de olhar esse movimento a longo prazo, tá, turma? Porque às vezes vocês estão olhando só o movimento mais curto e acabam se confundindo. Então a gente está tem esse movimento. Esse movimento ele tem alvo de pelo menos aqui, ó, nos 40 mil, tá? Então aqui você tem que acompanhar no range a range, tá? Nós estamos aqui nesse range, é isso aqui que tá válido. Tá vendo? Ele continua validado esse mesmo range que a gente estava observando a semana passada. A diferença é que ele trabalhou consolidado aí nessa zona, tá? Quando a gente desce para o 4 horas, está aqui, ó. Nós temos o order block, o imbalance e o order block do 4 horas. Tá? As regiões estão aqui. E depois a gente tem outro imbalance aqui embaixo, bem na Golden Zone. Então, as regiões compradoras elas estão lá para baixo. Qualquer coisa aqui, vocês estão operando acima dos 50% do range. Porém, ele fez essa manobra aqui. Acredito muito que isso aqui possa vir a ser um sweep para ele vir testar mais aqui embaixo, né? Aí fazer aquele movimento assim, ó, faz o sweep aqui, faz aqui, volta lá e aí vai, entendeu? E aí nesses intervalos ele vai dando as operações. Então é isso que vocês precisam seguir, tá? Muita atenção e muito cuidado em relação a isso, tá? Mas aí, olhando a longo prazo, o Bitcoin ainda está numa zona de oferta, ele ainda está caro para pensar em compra, né? A princípio, era isso. Beleza, turminha? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do estudo nesse formato. Lembrando, a partir da semana que vem a gente já vai estar disponibilizando o estudo mais cedo, depois do almoço, no domingo, para que vocês possam ter a tarde toda para estudar e analisar com calma o gráfico já baseado nos estudos e não deixar para o domingo à noite. Tenham todos uma excelente semana, um ótimo pregão amanhã. Aguardo vocês no nosso pregão ao vivo, tá? Um feliz Dia dos Pais aí para todos os papais, traders. Um grande abraço a todos, tenham todos um bom descanso e até amanhã.